Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Boa noite a todos, boa noite caros colegas e ouvintes do programa Plágio. Um espaço plural de pensamento e na partilha de ideias, mas é claramente parcial e viciado nas pessoas que convidamos. Hoje, para o nosso Plágio número 10, nosso 10º Plágio, convidámos mais uma figura muito importante e relevante da Marinha Grande, da história da Marinha, Telmo Ferraz, que nasceu na Maceira Lis, a 4 de novembro de 1943, mas que deixa uma marca, que tem uma marca já muito presente na cidade da Marinha Grande, uma marca enorme. Boa noite, Telmo Ferraz. Já a primeira pergunta que lhe faço é já uma provocação. Já tirou todo o pó dos cascóis e camisolas do Sporting para a comemoração ou ainda não preparou a coisa? Não vá na conversa, é jogo a jogo. Jogo a jogo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Filipe. Boa noite, ouvintes. O cascol está sempre preparado. Está sempre preparado. Nós, os sportinguistas, aqueles que realmente são de sportinguistas de coração, são pacíficos, esperam o seu momento certo e se nós ganharmos o próximo jogo e o outro a seguir, aí talvez sejamos campeões este ano. Boa noite, amigo Filipe. Muito boa noite. Recuperado das comemorações do Dia da Liberdade ou ainda estás numa ressaca ideológica? Não, completamente recuperado. Fizemos algumas coisas que já não estávamos habituados, nomeadamente tocar aí no teu pavilhão de caça ao vivo, não é? Bem. E já tínhamos saudades. É verdade. Foi um bom regresso. Vamos lá ver se para durar, não é? Hoje, para além de estar em minoria clubística, estou também assim no género um jantar de família. Queres falar um bocadinho sobre este convite especial que nós fizemos ao Telmo Ferraz? Acho que deves fazer aqui um bocadinho de declaração de interesses para que as pessoas não tenham dúvidas da relação, não é? Sim, eu estive a consultar a minha bola de cristal e ela revelou-me que não havia conflito de interesses. E, portanto, como toda a gente sabe, o Telmo Ferraz é meu sogro, tem esse prazer, não é? Não, é evidente, não me causa constrangimento rigorosamente nenhum. O plágio é uma conversa entre três amigos. Nós não somos jornalistas, não temos código deontológico. Isto não temos nenhuma linha editorial. Portanto, não vejo o que é que nos impede de convidarmos pessoas que, pelo facto de serem nossos familiares, são pessoas que achamos que têm interesse e é relevante ouvi-las pelo seu percurso de vida e por tudo aquilo que é o seu contributo, que ainda podem dar, obviamente. Claro. E, portanto, é com imenso prazer que eu vejo ali o meu sogro a partir da Avenida José Henriques Varela. Pois, claro. Eu estava a confidenciar antes de começarmos que tu fizeste tudo por tudo para convidar a sogra, mas pronto, depois chegámos a uma negociação e acabou por ser o sogro, mas não me arranjes problemas. Sim, Telmo Ferraz, um dos maiores desafios. Mas já agora um beijinho para ela que ela está noutra sala, noutra conversa de Zoom. Ela ainda aqui há alguns dias atrás que ganhou um prémio de poesia. É verdade, agora está na poesia. Aliás, essas coisas da poesia dão assim um bocado tarde. Eu qualquer dia, eu já tenho o pinheiro, já tenho lá plantado o pinheiro e está lindo o pinheiro. Foi o Gabriel Roldão que teve o cuidado de me oferecer um pinheiro pequenino e eu plantei lá em frente à empresa e lá está o pinheiro. Portanto, está feito. Filhos também já tenho. Tenho muitas coisas escritas, pode ser que um dia ainda faça um livro, mas poesia
todos nós temos um pouco de poesia dentro de nós. Há aqueles que conseguem exprimir por palavras, há os outros que apenas assentem e, portanto, vamos ficando por aqui. O que eu pretendo nesta altura dizer-vos é, primeiro, agradecer-vos o convite, este programa que vocês têm, que é muito interessante, que é um espaço em que algumas pessoas têm vindo e têm expressado até opiniões muito interessantes e processos de vida também muito interessantes. E eu julgo que este é um espaço que deveria ser, e vai ser com certeza, apreciado. Não sei se eu irei contribuir para que ele seja melhor do que tem sido até aqui. Vou tentar, provavelmente não conseguirei, mas pelo menos vou tentar. Tentar e apenas com a minha experiência de vida, não mais do que isso, porque eu é como o outro não é aquele que vocês estão a pensar que só sei que nada sei, não é? Não tenho dúvida alguma disso. O Telmo Ferraz é um exemplo daquilo que nós temos tido cá, que é pessoas com muita intervenção na nossa cidade, em termos ativos, em termos de pensamento também, em termos daquilo que pensam da nossa cidade. Eu ia começar por uma coisa que é menos conhecida, provavelmente. Em 1961 foi convidado pelo grande José Maria Pedroto para representar a Seleção Nacional na altura de júniores, mas nessa altura também já jogava na equipa principal do Maranhense e foi uma das peças importantes quando o Maranhense esteve quase a chegar à primeira divisão do futebol português. O que é que faltou na altura para termos o Maranhense na primeira divisão? Olha, faltou termos ganho a São Joanense em casa e que na altura disseram que tinha sido de propósito porque o Maranhense não tinha condições financeiras para se manter depois na primeira divisão. Não foi isso que aconteceu, efetivamente não foi isso que aconteceu. Nessa altura, eu já tinha 18 anos, e nessa altura era aquela altura em que entravam 11 e saíam 11, ou se saíssem menos é porque se magoavam ou porque eram expulsos. Não havia muitas expulsões também, porque não havia substituições. E os campos eram pelados, e efetivamente... até é uma história interessante, não tem, enfim, é só para dar a conhecer. Né? Eu, um dia, no verão, estava nas Paredes e chega-me lá o Garrido com o Manuel Ribeiro, infelizmente 2 amigos que já faleceram, e que foram-me contratar para o Maranhense. E na altura, o contrato que eles me ofereceram, e eu tinha 17 anos, o contrato que me ofereceram foram 200 escudos, ou seja, €1 agora, não é? 200 escudos por mês. Ora bem, eu devo dizer... E um bife no Cristal, não era? E o bife, comi um bife no Cristal mais tarde. Já foi com o Diniz Alves, que era o presidente. E o interessante disto é que esses 200 escudos, se eu os tivesse no bolso, eu daria esses 200 escudos para eu jogar à bola, não era para receber, para jogar à bola. Essa era, naquela altura, era realmente uma coisa interessante. Depois, sim, acabei por ir aos treinos da seleção e estou convencido que poderia ter estado mais tempo lá, porque, entretanto, o José Maria Pedroto foi mais ou menos despedido pela Federação. E quem foi para treinador da seleção, na altura, foi um senhor espanhol, Valdevieso, que era treinador da equipa de júniores do Benfica. E então esse Valdevieso só queria jogadores com muita força, muito grandes, e a pontapé para a frente, e eu não era assim, era magrinho. É só um pormenor. Não deixa de ser importante na sua vida, claro. O Telmo Ferraz também beneficiou de algo que nós já falámos aqui em plágios anteriores, até penso que foi o Filipe que falou sobre isto, que é de uma formação pré-escolar na então empresa Cimentos de Leiria. Aliás, há uma entrevista sua que diz mesmo que teve a sorte de ter essa entrada na escola, quando as empresas, na altura, tinham uma atividade local completamente diferente do que é hoje, ou pelo menos com muito mais coisas. Tinham creches, tinham cooperativas, tinham atividades esportivas.
Hoje era possível as empresas de hoje voltarem a ter este tipo de coisas? Ou nós já falamos aqui numa altura sobre isto, mas eu também tenho que aproveitar a oportunidade de ter aqui um empresário, não é? Era possível Sim. haver empresas com este tipo de serviços para os seus colaboradores? Por princípio, essa não é a função da empresa. Por princípio, essa não é a função da empresa. Hoje. Naquele tempo era diferente e eu já explico porquê. Por princípio, a função da empresa é, efetivamente, criar riqueza dentro da empresa para a distribuir pelos seus trabalhadores, naturalmente, também, dando-lhes condições de trabalho o melhor possível e também tendo a participação na comunidade e no país, né? Este é o princípio. Depois, como as empresas contribuem, devem contribuir com os seus descontos e os seus impostos para o Estado, essa é uma função do Estado. Esta é a minha opinião. No meu caso, em Maceira, e com a empresa, eu disse, efetivamente, tive essa sorte, não fui só eu, aqueles que viveram ali, evidentemente que enquadrados num tempo próprio, em que as liberdades, infelizmente, não eram aquelas que hoje temos, mas, mesmo assim, a empresa proporcionou aos seus trabalhadores e aos filhos dos seus trabalhadores um tipo de formação que só muitos anos veio a acontecer em Portugal. Portanto, não era normal haver pré-escolar. Na altura, em Maceira, chamava-se aula infantil. Não era normal haver ginástica, não era normal haver atividades desportivas, não era normal haver escola primária de manhã e de tarde, não era normal, inclusivamente, no caso da Maceira, alguns filhos de empregados da empresa irem para Leiria se fossem estudar para a escola comercial, terem o transporte da empresa. Já os que vinham para a Marinha, como foi o meu caso, tínhamos que vir de bicicleta, mas pronto, havia até quem viesse a pé. Mas pronto, eu tive realmente essa sorte porque houve uma quantidade de valências que a empresa proporcionou aos filhos dos empregados que dali trabalhavam, que lhe deram algumas bases para depois, mais tarde, poderem também eles, e no meu caso, que enfim, depois acabei por ter uma empresa, beber ali algumas coisas, e hoje dentro da nossa empresa, algumas coisas que lá estão e algumas pequenas notas, não aquelas falta de liberdade, não nada disso, mas algumas coisas foram bebidas exatamente no berço da... E nessa sua atividade, deixa-me só acabar esta parte, porque quando o Champalimau, o António Champalimau faleceu, eu, na altura, ainda era presidente da Comissão Política do Partido Socialista, creio que era, e fiz uma nota para o jornal, que soube depois, que foi uma nota dizendo exatamente que a parte que era a parte social defendida primeiramente pelo seu tio Henrique Sommer e depois por Champalimau, por António Champalimau, e essa parte onde eu dizia que aquilo que o Champalimau fez nessa área foi uma coisa bastante importante para os filhos dos empregados da empresa. E depois soube que alguns dos meus camaradas me criticaram por eu ter descrito uma coisa daquelas, o que é absolutamente, enfim, não tem qualificação para mim, porque se há alguma coisa que eu tenho é ser justo, julgo, ser justo com a própria história, e esta foi a história que me envolveu, não é? Desde pequeno. O Tom inicia a sua atividade profissional aos 15 anos de idade, como aprendiz de projeto de moldes, secção de desenho da firma Idilásio Carreira da Silva. Curiosamente... Bruno, exatamente, é isso que eu ia para dizer, mas tinhas aí essa nota. A semana passada tivemos aí, também começou a atividade numa outra empresa, mas depois foi colega do Telmo na Idilásio, não é? E o Alípio foi para lá
com 12 anos, aliás, quando eu fui para o Edilásio, o Alípio estava lá. É muito curioso, quer dizer, acaba por ser normal na altura, se calhar também quem entra nos moldes, muitas das pessoas que entraram nos moldes entraram por esta porta, né? Muitas das pessoas... Aníbal Abrantes, Edilásio. Sim. Eu na altura andava no 4º ano e entrei para a secção de desenho porque era preciso alguém, eu nem quando passei lá nem pedi que era para ir para a secção de desenho, mas o Idilásio olhou para mim, achou que eu tinha jeito para desenho e eu deu-me lá para cima para a secção de desenho, ainda bem que o fez, porque acho que também que correspondia às expectativas dele. Não fez os testes psicotécnicos. Não. Não, mas posso dizer, esta é a nossa história de vida, a nossa história profissional tem estas coisas. Posso dizer, há duas pessoas na minha formação, ainda uma no Idilásio e outra já na Planimolde, uma infelizmente já falecida, que era muito conhecida aqui na Marinha Grande, que aqui na área de moldes, que era o Mr. O'Connor. O primeiro desenho de moldes que eu fiz para os bíceps do Giajoy no Idilásio foi corrigido por esse engenheiro, o engenheiro O'Connor. E o curioso é que ele escreveu com letras grandes, com diversas cores, escrevia com letra azul, vermelho e verde, e dizia assim: o desenho está excelente, excepto, e depois corrigiu-me o desenho todo. Isto é uma forma de saber ensinar. Esta foi a primeira. A segunda é um amigo que ainda hoje é meu amigo, isso já na empresa, na Planimolde, que é um engenheiro israelita, o Am Shavit, e curiosamente, ainda esta semana passada, me telefonou a perguntar como é que eu estava, telefonou de Israel. E ele disse-me um dia para mim: Telmo, olha que a diferença entre um bom molde e um mau molde, a diferença está apenas em pequeníssimos detalhes. E se nós transferirmos este sentido para tudo o que nós fazemos na vida e tudo o que é feito à nossa volta e tudo o que nós vemos à nossa volta, isto é exatamente assim. Às vezes, uma grande obra que se faz, mas há aquele pequenino detalhe que não foi feito. Estragou a obra toda. Não é? Aliás, este percurso como profissional da área dos moldes e depois empresário da área dos moldes, só por si só já dava aqui um tema de conversa no plágio. Nós estamos a passar aqui um bocadinho por cima dele, porque queremos chegar ao tema principal, que é o tema que nos trouxe aqui, que me parece um desafio também importante. De qualquer maneira, em 15 de maio de 1968, passa a ser um dos fundadores da Planimolde, na altura limitada, LDA, hoje SA, mas eu estava aqui por acaso, estava a ouvi-lo e estava a ver que há aqui outra coincidência, que é cruza-se em dois momentos com o Champalimaud, não é? Portanto, ou seja, porque depois acaba por ter aqui muito mais tarde, acaba aqui por ter aqui uma coincidência também da vida, que o Champalimaud também acaba por adquirir uma empresa relacionada, não é? Não é exatamente, se for em termos de empresa, o que aconteceu foi que a empresa que entrou na ELN era neste caso, neto do Champalimaud. Que empresa é essa? O Champalimaud entra, já o Lionel... Sim, já tinha falecido. Não, já foi bastante... Aliás, uma coisa pode se originar a outra. Mas há essa, porque o Lionel, a ELN, teve parte das ações, quase todas as ações da Planimolde. Telmo, eu fazia esta transição agora aqui para a questão política da coisa. Amanhã é o 1º de maio, portanto o Dia do Trabalhador. Um dia que marca muitas lutas, essencialmente por melhores condições de trabalhadores, e que tem muito a ver também com uma primeira luta em 1886, que na altura procurava limitar o número de horas de trabalho a 8 horas. Na altura estávamos a falar de pessoas que trabalhavam em média 15, 16, 17 horas. E não posso deixar de perguntar isto enquanto empreendedor, porque é um empreendedor de sucesso, portanto, sucesso no sentido em que constrói uma empresa com dimensão e com relevância. Eu não acredito que seja possível chegar a um papel de empreendedor
a trabalhar 8 horas por dia, não é? E por outro lado, também tenho aqui, aqui um desafio, que é o Telmo, enquanto empresário, enquanto socialista, como é que olha para este dia, como é este 1º de Maio? Acredito que haja aqui algumas sensações, aliás, há pouco falou nessa questão de que muitos dos seus camaradas não olharam bem para aquilo que disse de um empresário, não é? Como é que o Telmo vê este dia do 1º de Maio? Bom, eu não tenho que... é evidente que o dia 1º de Maio é o dia do trabalhador e, por conseguinte, é um dia de relevo para a classe trabalhadora. Eu, curiosamente, o que eu gostaria é que não existissem dias porque se não existisse o dia da criança, se não existisse o dia do trabalhador, se não existisse o dia da mulher, se não existisse dia, é porque todos esses dias eram dias vividos por todos e bem vividos por todos. Compreendo que tenha continuado a ser festejado o dia do trabalhador, isso não ponho isso em causa. Agora, preferia que todos os problemas que hoje os trabalhadores têm em Portugal e no mundo, porque nós olhamos para nós e olhamos para o nosso país e somos muito críticos do nosso país, ainda bem que o somos, mas nós somos um oásis no mundo, não é? Se nós quando olhamos, lemos e vimos, não é, como uma canção, e olhamos o que se passa pelo mundo e efetivamente Portugal é um país onde resolvidos alguns dos nossos problemas naturalmente dá gosto de viver. Por isso, o Dia do Trabalhador, evidentemente que aquele sentido de posse do Dia do Trabalhador, e eu lembro-me perfeitamente, em 1970, no primeiro, imediatamente a 74, no primeiro, 1º de Maio, o que uma figura como Mário Soares passou para entrar no estádio 1º de Maio. Na altura ainda, creio que não era 1º de Maio, era o estádio da FNAT, acho eu. Portanto, essas são as contradições, a contradição é quando a liberdade que nós queremos para nós colide com a liberdade de quem não pensa exatamente como nós. E isso não pode ser, não é? Isso não pode ser. Pronto, é como eu digo, ou seja, nós podíamos aqui estar aqui algum tempo a falar sobre o seu percurso de vida, até mesmo associativo, também no Sport Operário Maranhense, mas nós também queremos chegar ao tema principal e gostávamos de passar aqui por alguns tópicos, nomeadamente a irritação da semana. Eu sei que o Telmo tem andado muito irritado e este é o sítio ideal para desabafar estas suas irritações e a irritação tem a ver com a tentativa de desculpar o indesculpável. Eu fiquei na dúvida se é uma irritação sentida ou se tem muito a ver aqui ou se é toldada aqui pela ligação clubística. Não. A minha dúvida é esta, mas vamos ouvir a sua irritação. Nada toldada com a ligação clubística. Aliás, se fosse toldada pela irritação clubística, só seria por ter havido empate e não ter havido derrota. Não é? Mas não foi o caso. Sabia melhor, não é? Não, seria mais interessante. Não foi o caso. Não, a irritação é não assumirem a responsabilidade de qualquer ato. Eu não vou falar no ato em si, que é inqualificável e, portanto, toda a gente viu aquilo que se passou e estou-me a referir... Estou a falar da agressão do indivíduo que se diz agente de desporto ou agente desportivo contra um câmara da TVI. A minha irritação é mais por não se assumir a responsabilidade das coisas. E eu lembro que o primeiro comunicado, ou a primeira reação julgo que é uma patente da GNR, que diz que o agente que ali apareceu serenou os ânimos e não presenciou a agressão. Ora, isto foi visto por imagens que o homem estava ali, não é? Aliás, o presidente do Porto hoje também, parece que ontem, numa entrevista, também diz que não viu agressão nenhuma. São coisas que... a minha irritação é que, evidentemente, o erro
aconteceu. Lamentavelmente aconteceu. E não devia ter acontecido. É um crime público. É um crime público. Mas, tendo acontecido o erro, as pessoas que estiverem envolvidas e os agentes diretos naquilo, que seja os que estavam lá, agentes desportivos, seja, neste caso, os agentes policiais, não é? Agora, vir dizer que o agente da GNR serenou os ânimos e não presenciou qualquer agressão, está-nos a chamar estúpidos. Isso não pode ser. Filipe, eu na semana passada tive a oportunidade de ler um artigo do Carlos Guimarães Pinto, é conhecido por ser um antigo líder da Iniciativa Liberal, um artigo que ele escreve no Eco, e até tive a oportunidade de partilhar isso também, e que achei muito curioso porque ele relativiza aqui um bocadinho a importância dos clubes e do desporto, como futebol, numa economia. Ele traz aqui, por exemplo, esta parte, eu até trouxe aqui esta parte do texto em que diz assim: o Barcelona, clube com mais receitas do futebol europeu, gera tantas receitas num ano como o Facebook em 4 dias. A receita somada dos 20 maiores clubes de futebol europeu é inferior à de uma pequena empresa europeia chamada EDP. Eu trago isto aqui na sequência daquilo que o Telmo Ferraz nos traz, porque realmente eu penso que é um bocadinho isto, ou seja, esta coisa do negócio futebol, porque na prática é um negócio, quer dizer, também é desporto, mas é muito negócio, está muito empolgada e está muito amplificada. E por outro lado, quando acontecem estes casos, parece que é muito absorvida e muito escondida e muito protegida. Portanto, há aqui dois caminhos completamente diferentes. É assim que tu vês, ou tu também te irritas muito com estes casos? Para já irritei-me com o facto de o Porto ter empatado, porque de facto devia ter perdido. Mas, por 10-0, não é? Mas o problema do desporto, e neste caso em particular do futebol, é a questão das paixões. Porque não há racionalidade nenhuma em determinadas coisas que acontecem, não é? E portanto, o que, independentemente da importância económica ou não, e daquilo que todo o dinheiro que movimenta, que pelos vistos e para aquilo que estás aí a referir nesse artigo, que não será aparentemente assim tanto quanto isso, não é? Estas paixões e este exacerbar de paixões é que muitas vezes acabam por dar ao futebol uma projeção que provavelmente economicamente não tem, como tu estavas a referir. Mas se calhar até nessa linha é que nós há 15 dias ouvimos falar da tal liga, daquela Superliga, não é? Porque aí o que já está em causa não são propriamente as paixões, aí já é o negócio puro e duro. Porque de facto quem depois se veio queixar são precisamente aqueles que sentem de forma apaixonada os clubes, não é? Pronto. Agora, há aí uma coisa que tu disseste também é absolutamente verdade, é que há sempre a tendência, e isso tem outras implicações, mas há a tendência de desculpar, tudo é desculpável ao futebol. E a candura com que o presidente do Futebol Clube do Porto veio dizer que não viu agressão nenhuma, quando ele, para mim, há haver aqui algum responsável moral, se calhar até ele, porque da forma como ele se dirigiu ao jornalista perguntando-lhe se havia novidade, e nós vimos as imagens dele estar lá ao fundo a ver que estavam a dar em direto à azia, não é? Porque o que lhe estava a custar era a azia estar a ser transmitida em direto. E portanto, agora que eu acho que isto uma vez por todas, o futebol não pode ser um mundo à parte. Sim, e como diria o meu presidente, um bandido é um bandido. Filipe, tu também estás muito irritado, eu sei. Para além desta irritação que partilhas. Já pus o comprimido debaixo da língua. Já puseste o comprimido. Porque eu sei que estiveste a ouvir com muita atenção todos os discursos do 25 de Abril que ocorreram na Assembleia, na Casa da Cultura. E eu acho que a tua irritação é mesmo esta. É que até os políticos vão à Casa da Cultura. Pá. Tu, os mandados, nunca lá foste. E até os políticos lá vão fazer a sua atuação. Eu acho que é essa a tua irritação, ou não tem nada a ver com isso? Se calhar, vendo bem as coisas, se calhar também é isso. Mas, de qualquer maneira, a minha irritação, de facto, tem a ver com os discursos do 25 de Abril. Não é de uma forma generalizada, porque nós também, quando generalizamos, acabamos por não ser justos, não é? E ainda por cima, num ano em que o nosso Presidente da República teve um discurso que foi consensual. Inclusivamente eu nunca tinha visto, penso eu, não me recordo de ter visto nenhum 25 de Abril em que todas as bancadas
se levantam de forma unânime a aplaudir o discurso do Presidente. Não é? Pronto, isto parece quase um contrassenso, mas aquilo que eu vi na Assembleia Municipal da Marinha deixou-me desagradado. Não todas as pessoas, obviamente, mas um tipo de discurso que eu detesto e que hoje em dia as pessoas não são obrigadas a ser tribunos, bons tribunos, e portanto os discursos muitas vezes têm a ver com aquilo que as pessoas são, não é? E até porque os discursos normalmente do 25 de Abril são um bocadinho pessoalizados no sentido que indica-se uma determinada pessoa para falar, não é? E portanto essa pessoa escreve à medida daquilo que acha que deve. Mas houve um discurso que me irritou particularmente, eu vou falar em dois, mas houve um que me irritou particularmente e que é aquele discurso do anda tudo a roubar, anda tudo a gamar. Mesmo a forma do discurso, para mim, foi péssima. Eu estou a referir-me ao discurso do Mais Conselho, que começa com um bordão que depois é repetido de forma exaustiva ao longo do discurso, e que diz, apetecia-me dizer poesia, mas Portugal está doente, muito doente. Pronto. E depois, aquilo é um desfiar de desgraças que eu, sinceramente, cheguei ao fim esgotado, ao fim do discurso esgotado, e com vontade de mudar de país, quer dizer, se eu tivesse dado importância àquilo. Porque, assim, este tipo de discurso, anda tudo a gamar, é tudo uma vergonha, fez o 25 de Abril e não melhorou nada, fomos enganados. Isto não leva rigorosamente a nada. Antes, pelo contrário, vem exacerbar clivagens que muitas vezes não são genuínas e que desta forma é que começam a cavar aqui trincheiras uns para um lado, outros para o outro. É este tipo de discurso que nos leva depois a movimentos inorgânicos e a movimentos orgânicos, se calhar voltar ao dia 24 de Abril, e portanto eu achei isto de um... Quer dizer, eu só pergunto, quer dizer, quem tenha visto o plágio da semana passada, e pelos vistos o nosso Presidente da República deve ter visto. Também pareceu. Quer dizer, o fim da guerra colonial, o fim da ocupação das ex-colónias, a saúde, nós, quer dizer, nunca tivemos, antes do 25 de Abril, não tínhamos um Serviço Nacional de Saúde, uma cobertura de saúde como temos hoje em dia. Nós reduzimos brutalmente a mortalidade infantil, que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu, que as pessoas têm uma memória muito curta. A educação, quer dizer, ainda no outro dia estávamos a falar, até a propósito do programa do Olímpio, eu estava a falar com os meus sogros sobre isso, e do facto do Olímpio dizer que começou a trabalhar aos 10 anos de idade. E a minha sogra estava a dizer que se recordava nas fábricas de vidro das mulheres irem levar os filhos às fábricas. Portanto, na educação, quer dizer, a própria questão fundamental da liberdade. Quer dizer, isto é tudo letra morta. Isto não se fez nada. Portugal, quer dizer, o próprio bordão que é utilizado no discurso, quer dizer, uma coisa horrível, quer dizer, para mim não faz sentido nenhum, quer dizer, e não apetecia-me dizer poesia, mas Portugal está doente, muito doente, quer dizer, pronto, isto irritou-me solenemente. E já agora, só para concluir, o outro discurso que não me irritou de forma imediata, antes pelo contrário, para mim foi extremamente esclarecedor, ao contrário do que algumas pessoas até eu já ouvi comentar, que foi o discurso da Presidente da Autarquia, em que ela dissertou um bocadinho sobre a questão autárquica e a forma de exercício da governação autárquica. Ela tem lá um pequeno lapso em que fala nos 45 anos que se comemoram agora das primeiras eleições. 47. Como? Das eleições. Das eleições, sim. Só que ela depois associa aquilo a um ano. Está bem. Sim, exatamente. As primeiras eleições foram em 1976, não é? Pronto, e ela lê as primeiras eleições em dezembro, 12 de dezembro, salvo erro, de 1790. Pronto. E estávamos lá. É um pequeno lapso, não. Pode indiciar das duas uma, ou quer dizer, ou não leu, ou não se apercebeu, ou se calhar devia ter lido o discurso antes do... Mas ela, curiosamente, quando leu isso, não pestanejou. Eu acho que devia ter pestanejado, porque devia causar alguma estranheza estar a falar de 1796. Deixa-me só. Ela disse que achava que seria necessário
haver uma reforma importante na forma de nomeação dos governos autárquicos e que a forma como hoje estão organizados com os executivos municipais, permanente e não permanente, serem ocupados por, portanto, na prática, um governo multicolor, não é? Que é um obstáculo à tomada de decisão. E eu acho que foi extremamente importante ela ter dito isto, porque, de uma vez por todas, eu penso que caiu aqui uma coisa que eu acho que tem sido um bocadinho um mito, que é de ela sempre se afirmar como uma pessoa com um perfil de quem constrói pontos, de quem dialoga, de quem ouve os outros, e portanto eu acho que isto foi extremamente esclarecedor em relação a isso, e talvez esteja um mito que tenha caído no dia 25 de Abril, e ficava-me por aqui. Permita, Claro. eu não sei se ontem algum de vocês teve a oportunidade de ouvir a entrevista da nossa Comissária Europeia dos Fundos Estruturais, Elisa Ferreira, e a verdade é que, falando em corrupção e falando em fraude, estatísticas são estatísticas. E os fundos europeus, por exemplo, o valor que ela indica como tem que ser combatido, naturalmente, mas o valor que neste momento está encontrado nos fundos europeus, de fraude sobre fundos europeus, cifra-se em 0,8%, não chega a 1%. Mesmo em Portugal, onde, enfim, há estes casos, os casos que são mediáticos, não são, efetivamente, sendo um problema, não são, em termos estatísticos, não são um grande problema. Nós temos outros problemas. E o que acontece, e ainda bem que há liberdade de imprensa, e a liberdade de imprensa chama para títulos aquilo que, se calhar, mais lhe interessa para vender aquilo que lhe pretende vender, que é o seu jornal ou o seu órgão de informação. Tendo a corrupção um problema, não é o principal problema do país. Mas se nós formos a fazer uma análise entre o que era o país em 1974, quando se dá a Revolução, e o que é o país hoje, nós não temos nada aqui, não há absolutamente nada que seja possível dizer que antes era melhor e agora não. Eu digo só, vamos imaginar que esta pandemia que nos aconteceu agora, teria acontecido, poderia ter acontecido, não é? Em 1968, 69, 70, antes do 25 de Abril. Que serviço de saúde é que nós tínhamos para suportar tudo isto? Portanto, não me venham de cá com histórias, eu não sei. Eu gostava de recuperar aqui a questão da irritação do Filipe, porque tenho que aproveitar, nós já vamos a esse tema, mas estamos perante uma pessoa que foi presidente da Assembleia Municipal durante 2 mandatos, pelo menos. E gostava que também fizesse, já da outra vez tive a oportunidade de perguntar isso também ao antigo vereador Armando Constâncio, daquilo que era as reuniões de Câmara há 10, 15, 20 anos e o que são hoje, e aqui na Assembleia é a mesma coisa. Eu vejo os discursos de 25 de Abril como, ou seja, eu vejo a participação como uma Assembleia Municipal como um ato muito nobre. E então, quando estamos a falar de um discurso do 25 de Abril, vejo como um ato ainda mais nobre, né? Quer dizer, um ato de grande destaque, de grande responsabilidade. Sentiu que este ano tivemos esse respeito pela data, ou hoje faz esta participação de uma forma quase como vamos ali beber café e aproveitamos e vamos ler ali um discurso na Casa de Cultura? Bem, eu tenho que dizer que depois de ter terminado as minhas funções como Presidente da Assembleia Municipal, eu não tenho tido uma atenção muito próxima do que se passa na Assembleia Municipal e, efetivamente, eu nem ouvi os discursos da Assembleia Municipal. Ouvi os discursos na Assembleia da República, isso ouvi,
revi-me naquilo que o Presidente da República disse, um discurso extremamente bem feito, muito inteligente, um discurso congregador de diversas sensibilidades, e essa é a função de quem está, neste caso, a primeira figura do Estado, não é? Mas se passarmos da primeira figura do Estado para a primeira figura do Conselho, se calhar teremos que ter também esse mesmo sentido, ou seja, nestas alturas tem que ter um discurso que seja agregador. É evidente que não pode ser apenas o discurso agregador, tem que ser a prática agregadora antes do discurso e depois do discurso. Né? Claro, tem que haver uma ligação. Que seja assim. Não é só palavras, e palavras levas ao vento. Mas eu ouvi os discursos, eu não sou masoquista, eu ouvi porque isto é a minha vida, quer dizer, pagam-me para eu fazer a plágio e, portanto, eu tenho essas coisas. Como eu sou convidado para participar no plágio e recebo bem por isso, portanto, claro. eu não tenho que, não sou obrigado. Tu dizias há pouco, e concordo contigo, eu vi lá alguns discursos, eu tive a oportunidade de ver todos os discursos, e vi lá alguns discursos que eu considero equilibrados, ou seja, equilibrados do ponto de vista ideológico, das pessoas que representam, das pessoas que são, e vi lá alguns discursos bastante interessantes. Agora, há isso claramente, ou seja, há uma diferença brutal entre alguns discursos e outros, não é? Portanto, e mesmo até no cuidado linguístico que se coloca num discurso, que é um discurso preparado, ou seja, não estamos a falar de um discurso improvisado. Não estás a falar dos capitões de Abril, pois não? Não estou a falar de nada, tu é que estás aí a falar. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa é nós estamos a improvisar, estamos aqui, porque nós, por exemplo, estamos aqui a falar, estamos a conversar, portanto, e as coisas não estão todas programadas. Outra coisa é estar a ler um discurso que à partida foi lido, relido, escrito, provavelmente as outras pessoas opinaram sobre ele, portanto, e acontecem lá coisas muito deficientes, ou pelo menos muito frequentes. Sem me alongar muito, eu acho que havia de haver mais algum cuidado. Aliás, eu ofereço-me, voluntario-me para quem quiser escrever. Quiser discurso, não me importa escrever discurso. Mas é assim, mas eu estava a dizer há bocadinho, só para concluir. Atenção, eu disse que de uma forma geral não achei os discursos propriamente muito empolgantes, no entanto, reconheço que houve pessoas que de facto trataram a coisa com a dignidade que ela merecia. Porque, atenção, há aqui outra questão que às vezes isto acontece também com frequência, que é alguém que tem, quem está ali é político. As pessoas têm mania de se pôr de fora. São políticos, mas dizem que não, os políticos, não sei o quê. Sim, mas isso também tivesse um Presidente da República e Primeiro-Ministro durante muitos anos que fazia o mesmo, não é? O Cavaco Silva está bem, mas não é por causa nunca disso foi político, pela palavra dele. Quer dizer, se eu me submeto a sufrágio e estou a representar as pessoas, estou num determinado espaço, naquele caso a Assembleia Municipal, quer dizer, eu estou indo numa função política, obviamente. Quer dizer, não posso estar a dizer que os políticos são todos uns malandros quando eu também represento. E depois há aqui outra coisa, que é um espaço de oportunidade. Quem me dera a mim ter um espaço de oportunidade daqueles para dizer algumas das coisas que eu penso. E que se calhar fazia muito mais sentido, não modéstia à parte. Levavas a guitarra e ainda cantavas uma musiquinha ainda só. Pronto, isto por dizer que a forma foi o conteúdo, eu achei uma coisa completamente deprimente. E acho que para quem está em cargos destes, às vezes há momentos, e este é um momento histórico bastante importante para Portugal e para o mundo, por todas as circunstâncias que nos estão a acontecer, e eu acho que quem está à frente destas coisas e quem realmente tem esta capacidade de agregar e de liderança e não sei o quê, infelizmente não há muita gente, mas e nestes sítios tem que, ou então abstenham-se de dizer parvoíces. Eu tenho um amigo, não vou aqui dizer o nome, porque não tenho que... Nós pomos em rodapé. Escrevemos o nome dele em rodapé. Ele costuma dizer assim, e isto é mesmo verdade, ele costuma dizer assim, bom, isto dos críticos, não é? Não basta pôr a língua para falar, é preciso pôr o pescoço também lá, se for necessário ser cortado, não é? Quer dizer, há muita gente que só critica de boca, mas fazer níqueles, não é? Mas eu não sei, efetivamente não sei, discursos não os ouvi, mas ouvi a posição
eleitoral, a oposição, quer dizer, a senhora Presidente da Câmara falar numa alteração à lei eleitoral, possível alteração à lei eleitoral, por forma a que haja executivos homogéneos, executivos esses que são depois fiscalizados pela Assembleia Municipal. Isto não é novo, isto já vem há muitos anos, essa possibilidade. Eu tenho para mim que, não quer dizer que não possa acontecer, mas não me parece que seja isso o elemento principal e fundamental para que os executivos funcionem melhor. Evidentemente que isso é o que acontece no Governo e que é fiscalizado pela Assembleia da República, mas nós sabemos que para isso acontecer era preciso que primeiro as Assembleias Municipais tivessem outro tipo de poder, outro tipo também de pessoas para poderem intervir na Assembleia e poderem fiscalizar convenientemente. Era preciso um staff técnico para poder fiscalizar convenientemente a ação da Câmara. Portanto, eu não creio que isso a curto prazo possa vir a acontecer. Se vier a acontecer, acontecerá e se for para melhor que seja assim. Agora, o que me parece é que os executivos que mais se fecham entre si próprios, mais dificuldade têm de governar portanto, de governar, fazer a sua ação governativa. Essa para mim é mais. Quanto mais se fecham, mas seja nos executivos, seja onde for, não é? Mesmo nas empresas, se o gestor se fechar dentro do seu gabinete, olhando para si e para o seu umbigo, e dizer e achar que ele é que sabe e ele é que manda, ponto final, dificilmente terá êxito na empresa. Essa para mim é claro. Nós já vamos voltar a estes temas, até porque é um tema que nos motivou muito a ter cá e a convidar o Telmo para falar connosco sobre isso, mas eu queria passar já pelos pelouros e recordar aqui que Telmo Frage, portanto, em 1964 adera ao Partido Socialista e é um dos fundadores da secção do PS na Marinha Grande, portanto, onde desempenhou diversos cargos diretivos, nomeadamente Presidente da Comissão Política, durante 15 anos consecutivos. Nós já aqui tivemos no Plágio deputados da Assembleia Municipal, já aqui tivemos vereadores da Câmara, portanto, ou ex-vereadores da Câmara Municipal, e agora temos um ex-presidente da própria Assembleia Municipal, portanto, ou seja, nós, isto tem sido aqui uma sorte ter esta quantidade de pessoas e a qualidade das pessoas que têm vindo partilhar connosco as suas experiências. Ter um pelouro para si provavelmente é um cargo menor, né? Ou seja, quem já foi presidente de uma Assembleia Municipal é um cargo menor. De qualquer maneira, disponibiliza-se para ter aqui o pelouro do planeamento ou da falta dele. É assim tão visível essa falta de planeamento? Não é um cargo menor, antes pelo contrário. Qualquer cargo, o presidente da Assembleia Municipal normalmente é um cargo importante dentro de um conselho, mas é importante enquanto é exercido, depois de ser exercido, e é preciso que ele seja exercido com a nobreza enfim, a lisura que o próprio cargo merece, não é? O pelouro, este é um pelouro para mim, é um pelouro extremamente importante, mas também, e a minha vivência é dentro de uma empresa de moldes. E aquilo que eu sei, isso sei, e não sou só eu que sei, todos aqueles que têm empresas de moldes sabem, que é impossível gerir bem uma empresa de moldes sem planeamento. E numa autarquia, e agora falando, se eu olhar para a nossa autarquia, seria normal para mim que do programa que tinha sido sufragado, não é? Esse programa, se foi sufragado para fazer num ano, num mandato, em 2 ou 3 mandatos, consoante aquilo que fosse efetivamente previsto executá-lo. E para isso tinha necessidade de fazer um planeamento
daquilo que eu pretendia fazer nesses. E esse planeamento e esse programa, evidentemente, e aqui lá veio eu falar outra vez que era preciso pôr, não basta pôr a língua, tem que se pôr também o pescoço, evidentemente que tinha que, junto com as oposições, as várias, discutir exatamente esse programa. Porque nós, ao fim e ao cabo, o que estamos a fazer, ou que se pretende fazer, é, com aquele programa, melhorar as condições de vida e as condições de vivência e de celebridade, de harmonia de todo o Conselho. Não é? Devíamos não só obrigar, entre aspas, as oposições a envolverem-se também na discussão desses programas executivos, evidentemente que se pode também tirar algumas coisas dos programas das oposições e planear convenientemente para depois ser executado. Ora, o que acontece, infelizmente, todos sabemos que não é assim. Enfim, acontece aos programas, depois vão-se fazendo, vão-se candidatando à medida que faz, quando se entende, quando tiver o programa, quando tiver o projeto pronto, está. E depois acontece o exemplo mais que eu posso dar mais pequenino e que não tem, enfim, não é representativo, mas serve para demonstrar o que eu pretendo dizer. Se vocês se lembrarem da construção do campo de ténis de São Pedro de Moel, que foi construído o ano passado, e estava bonito, porque tenho lá um apartamento perto, mas foi construído e terminado, creio que em agosto. Ora bem, mas foi construído ali e ficou fechado. Em volta, todo aquele terreno em volta, estava cheio de ervas, estava e está ainda, com certeza, porque não houve mais evolução nenhuma ali. Portanto, não é assim que se pode planear alguma coisa para ser feito e ser feito com princípio, meio e fim. Saber quando é que se começa e saber quando é que se acaba. Enfim, estou numa empresa em que são centenas e centenas de peças e há outro tipo de indústrias em que são muito mais, não é? Sem planeamento é impossível chegarmos a bom termo. Que é para depois não irmos para tirar um bilhete do cinema ter que ir ao cinema quando houver, não é? Ou temos que ir lá ao teatro e tirar o bilhete porque não se pode tirar pela internet. Filipe, esta semana surgiu a notícia e várias notícias que a autarquia tem até já o espaço de instalação de conservatórios pronto, mas a mesma notícia refere que essas mudanças só vai acontecer mais próximos das eleições. Provavelmente isto é um boato, como é lógico, mas provavelmente isto é uma boa forma de planear, ou seja, está aqui planeamento ou não está? Não, é que assim, é boa verdade o planeamento. Assim, eu não percebo às vezes alguns constrangimentos que têm a ver com a forma como se organiza, até problemas que decorrem da contratação pública. Portanto, a forma como funciona a nossa administração pública. Para se comprar qualquer coisa ou para se fazer qualquer coisa é uma carga de trabalhos. Mas muitas vezes, e nós vemos isso com frequência aqui na Marinha, que é concursos mal feitos, coisas que não foram, como até me estava a dizer, planeadas. Aliás, ficaram vazios, não é? Concursos ficaram vazios porque os preços não são preços pelos vistos de mercado e, portanto, ninguém concorre. Isto para concluir que, às vezes, eu acredito que há coisas que possam ser lançadas no primeiro ano do mandato e que, se calhar, só estão prontas mais próximo das eleições. Quer dizer, se isso é legítimo ou não, quer dizer, é a história da mulher do César que a gente nunca deixa em paz. Não é preciso só ser, é preciso ser também. Não é preciso. Agora, que há coisas que às vezes não fazem sentido, porque o que é que aqui está em causa? O que está em causa são as pessoas que neste momento têm dificuldade em subir as escadas para ir à conservatória e que sacrifica isso por uma razão que se calhar não faz sentido. E, portanto, e já agora vou dar uma novidade. Novidade nenhuma, que isto foi uma coisa que foi dita na última reunião de Câmara, é que os campos de ténis, de facto, de São Pedro estão fechados, mas eu sei onde é que está a chave. A chave está na pastelaria, como é que se chama, não é? Arco-íris.
E arco-íris, quem quiser vai lá buscar a chave e pode... Pede ao João Caetano, que é o dono e pode utilizar... Mas pronto, É a famosa parceria, é uma PPP, não é? Uma parceria público-privada. é uma PPP. Isto é uma PPP, O não é? terreno de volta está ainda desenvolvido por pela... parar. Eu, PPP, por acaso, não, o terreno em volta dos sim, o terreno em volta, pois isso não está com as silvas, não é? mas PPP é uma pastelaria público-privada, não é? Aqui neste caso. Um pequeno exemplo, que não é representativo, Não, mas até é só por planeamento a falta dele, não é? Falta dele. E eu devo dizer que isto passa muito também, é evidente que o principal responsável é sempre a liderança, mas também passa muito por o próprio staff técnico que existe, não é? E que é, enfim, que é aquilo que às vezes nós sabemos, não é? Eu só puxar aqui outro exemplo, que foi um exemplo também recente, que mostra um bocadinho aquilo que estamos aqui a falar, ou seja, a Câmara Municipal da Marinha tem aqui vários projetos que foram, que houve candidatura para o orçamento participativo e que foram aprovados e a Câmara disse que ia avançar com isso. A maior parte deles estão atrasados, 2, 3, 4 anos. Praticamente estão todos pendurados e agora vem até a notícia que há um que vai avançar agora. O PS vai fazer uma comunicação no seu Facebook a dizer que isto é normal, ou seja, que é normal, portanto, ou seja, que o normal é isto, ou seja, que em Lisboa, até dá o exemplo de Lisboa, todos os orçamentos participativos em Lisboa são feitos passado 3 ou 4 ou 5 anos, porque as coisas depois têm que ser estudadas, têm que ser analisadas, etc. Deixa-me só acrescentar aí uma coisa, há aqui porque isto é o desvirtuamento completo dos orçamentos participativos. E eu vou dar este exemplo que é o do patinódromo. O patinódromo, portanto, os orçamentos participativos têm um limite máximo de investimento. Penso que andará à volta dos 100 mil euros. Acho que era 100 mil euros, acho. 100 mil euros. Pronto. O patrinódromo foi das propostas vencedoras, não sei em que ano, mas já há 3 ou 4 anos, talvez, não sei. Uns 4, sim. Neste momento, o orçamento do patinódromo está em 1 milhão de euros. Há aqui qualquer coisa que eu não entendo. Não bate certo. Não sei o que é, não posso responder sobre isso, porque não sei o que é. O vereador Caetano já veio explicar isso, que diz que aproveitou e veio fazer mais um conjunto de obras associadas. A questão aqui tem a ver com justiça de quem concorreu nesse ano no orçamento participativo. A questão é essa. Exatamente. Porque houve outros projetos, provavelmente, que custaram 110 mil euros e que foram anulados. Não podiam, porque não podiam, né? E este que era 100 agora vai muito mais. Eu acho que tem que haver clareza, é clareza nos regulamentos, clareza nas informações, clareza nos processos. Pronto, eu não vou a glasnost ou as paredes de vidro como aconteceu a seguir na perestroika. Não é isso que eu quero dizer com a clareza. Quero dizer que é preciso que os cidadãos saibam exatamente como é que se vive e como é que a autarquia responde às suas próprias necessidades. Porque o trabalho de uma autarquia quem é o seu cliente da autarquia? O cliente são os municípios. Os municípios é que são os clientes da autarquia. Se os clientes não estiverem satisfeitos, evidentemente que a autarquia não pode ter êxito. Não é? Estamos aqui a falar na autarquia, estamos a colocar isto com maior ênfase que nas lideranças, e na liderança, neste caso, do Partido Socialista. Eu tenho, não é, para mim, a responsabilidade não é única e exclusivamente do Partido Socialista. Claro que a tem, porque é quem está a liderar a Câmara. Mas as oposições têm muita culpa. Têm muita culpa porque a forma como fazem a oposição, se for bem feita, contribui para quê? Para a melhoria das condições de vida das populações, neste caso do Conselho. Se for mal feita, e tem sido, do meu ponto de vista tem sido, eu não posso dizer que acompanho diariamente, mas vejo às vezes coisas que minha nossa, não é? Minha nossa. E deixam de merecer a confiança também dos eleitores, não é? Então, peço aqui ajuda ao Filipe, que quer assumir o pluro dos regulamentos, porque na realidade eu acho que ele vai trazer aqui um tema também que tem a ver com isso, que é a possibilidade de ajudar as pessoas, que na realidade não se está a ajudar ninguém. Porquê é que tu queres assumir este pluro dos regulamentos?
Olha, é assim, eu provavelmente irei falar novamente, irei assumir, este é um pluro que eu se calhar vou assumir com um prazo de validade um bocadinho maior, porque... Se fores novamente eleito, não é? Portanto, exatamente, se for novamente eleito, porque eu acho que vou ter que falar nisto novamente, até por causa da questão que eu já aflorei aqui, embora não tenha entrado no assunto, dos regulamentos novos que foram feitos relativos ao apoio ao desporto federado e às associações, em que eu participei em sede em discussão pública. E, portanto, eu dei alguns contributos, a maior parte desses contributos que eu dei não foram acolhidos, mas eu gostaria um dia de falar sobre isso. Mas agora vamos ter uma coisa e focar muito só numa coisa mais pequena. Eu queria só lembrar que isto tem a ver com o regime financeiro das autarquias locais, que confere poderes tributários, portanto, às autarquias. Nós temos alguns impostos municipais, o IMT, o IMI e a derrama. Pronto, e depois temos outros tributos. De qualquer maneira, eu vou-me concentrar até só na questão da derrama, porque isto é uma questão tão recorrente, e eu também já escrevi sobre isto no Novo História Nada, do estranho caso da derrama municipal. Se mantém atual, não é? E que se mantém atual, e que é uma coisa que me faz muita confusão, porque há aqui uma questão importante que é a possibilidade de conceder benefícios fiscais às empresas, entre outros, na derrama. E, portanto, eu achava que isto era um instrumento importante de política municipal para a atração de investimento e para a criação de emprego, assim como fazem outros concelhos. Estes benefícios de isenção de derrama só são possíveis se existir um regulamento que seja proposto pela Câmara Municipal e seja aprovado em Assembleia Municipal. Se isto não acontecer, a única possibilidade é, portanto, fazer-se taxas maiores ou menores dentro dos limites que estão previstos na legislação existente, e que normalmente o que se faz é as empresas, porque isso está previsto, que as empresas com menos de 150 mil euros de faturação, que são as pequenas empresas microempresas e de caráter mais familiar, estarem isentas do derrama. Então, não existindo este regulamento, o que é que acontece? Para as empresas com menos de 150 mil euros, pode-se diminuir a taxa de IRC, de derrama, perdão. E essa taxa de derrama, não existe regulamento, o limite mínimo que se pode pôr é o número de casas decimais. E o portal permite pôr lá 0,01, que é o mínimo. Ou seja, este é o expediente para não se pagar praticamente nada, mas que resulta da não existência de um regulamento. Este regulamento podia ir muito mais além, porque eu vou dar 2 exemplos, e se quiserem, isto é uma sugestão, podem ir ver, por exemplo, o regulamento da Câmara de Leiria, que é um regulamento um bocadinho mais elaborado, mas podem ir, se querem uma coisa simples, podem ver o regulamento da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, que tem um regulamento só para a isenção da derrama. São 2 ou 3 páginas. Uma coisa muito simples. E o que é que lhes permite fazer? Permite, por exemplo, ter isenção de derrama. Eu vou dar 2 exemplos. Para uma empresa que se estabelece no concelho num determinado ano e que faz um investimento de 1 milhão de euros e criação de 3 postos de trabalho no mínimo, por exemplo, ou então para determinados CAIs que tenham a ver com inovação ou com determinado tipo de indústria e também, ou, eventualmente com a criação de postos de trabalho. Portanto, parece-me que era extremamente importante fazerem este regulamento, pela importância que tem como instrumento até de planeamento estratégico do próprio município. Já agora, e só para concluir, fiquei também a saber esta semana que ficámos, quem ouviu a reunião de Câmara, que o regulamento de emergência social que foi agora aprovado há relativamente pouco tempo e que tenta dar algum apoio de emergência à perda de rendimento das famílias por causa da pandemia. Eu estive a ler o regulamento, parece-me que ele até é equilibrado. Este regulamento parece que ainda só foi aplicado a uma família na Marinha. Embora neste momento haja 12 ou 13 processos de candidatura
mas que uns Análise. provavelmente não têm enquadramento, outros estão encalhados por falta de documentos. E eu parece-me que aqui é que está os ilhos da questão. A vereadora, quando falou nisto, disse que os serviços que estão a tentar fazer aqui algum trabalho no sentido de reduzir a carga burocrática, portanto, dos documentos que é necessário entregar, porque eu dou-vos apenas um exemplo. E atenção que estes documentos que são obrigatórios de entregar estão referidos no próprio regulamento. Portanto, eu também não sei muito bem como é que vão aligeirar isto. Não é? Dar a volta, pois. Para isso tenho que alterar o regulamento. Porque o que está em causa é de facto ajudar as pessoas, é a emergência social. Mas eu não acredito que só uma família na Marinha é que precise de apoio. Portanto, os regulamentos estão mal feitos ou não estão, ou então as pessoas não estão. Não estou a ter qualquer coisa que não está bem. Pronto. E, portanto, eu acho que isto tem a ver, sobretudo, com os processos do próprio de candidatura, porque eu dou-vos um exemplo. Um dos documentos que é pedido é uma certidão das finanças em como as pessoas vivem, têm residência na Marinha há pelo menos 6 meses. Este tipo de certidão não pode ser obtido online, tem que ser presencial. Sim. Portanto, estão a imaginar, agora nós temos que marcar, veio buscar uma certidão destas, com os problemas que tem havido e com as finanças encerradas, penso que já reabriram, mas houve um período em que tiveram encerradas e, portanto, isto tudo vai complicar a coisa. Bastante, processual. Sim, senhora, eu ia passar aqui já um bocadinho à frente e dar aqui um saltinho, íamos passar aqui, íamos começar a trabalhar aqui no tema principal, embora ele tenha sido desmontado e tenha sido aqui descascado ao longo do programa, que tal como o Filipe disse no último plágio, acaba por ser um bocadinho natural isso. E recuperar aqui, portanto, o Telmo, para além desta atividade profissional, como nós já falámos, até desta participação desportiva, da participação diretiva em associações culturais, também faz parte dos órgãos sociais da CEFAMOL, a Associação Nacional de Moldes e da Polonet, como Presidente da Assembleia Geral, da OPA, portanto, ou seja, tem aqui uma participação muito ativa nestas associações e nestas instituições ligadas à atividade empresarial, mas eu fazia aqui a ponto para a questão política numa frase que nos diz, que é uma frase importante para si, que tem a ver com a importância da honra da palavra dada. Como é que alguém que valoriza tanto esta palavra dada vai depois para a política? Há aqui qualquer coisa que as pessoas têm sempre muitas dúvidas, não é? Faz sentido isso? Para mim faz. Para mim faz sentido porque antes de alguém ser político, é homem ou mulher. E, portanto, não é por ser político que é mais ou menos honrado. Eu digo que a palavra dada para mim vale porque, evidentemente que eu compreendo, nesta altura, que haja necessidade de contratos notariais, senão nem havia notários e muito menos advogados, não é? Para firmar contratos. Mas eu, quando comecei a trabalhar com a nossa empresa, em 1978, nós chegávamos no acordo com o cliente, normalmente era o dono da empresa, e discutíamos o projeto, firmávamos o contrato e apertávamos a mão. Não precisava de mais nada do que isto. E compreendendo eu que os contratos são necessários porque isso é uma forma jurídica da própria vivência em que estamos inseridos. Quer dizer, eu ainda ontem não é a primeira vez já é uma segunda ou terceira vez que ouço isto do nosso primeiro-ministro, António Costa, que diz que sempre que dois advogados se juntam, há duas ideias diferentes de ver a lei, não é? Portanto, isto é assim, quer dizer, eles são... É da vida. E por conseguinte, para mim, a palavra é aquela que, efetivamente, mais representa a honra do homem, não é? Não é que, e por conseguinte, eu não creio, e volto outra vez ao problema da corrupção, eu não creio e tenho a certeza que a maior parte dos políticos, de todos os quadrantes políticos, se calhar estão aí a aparecer os populistas, que esses ponham alguma dúvida sobre isso, a maior parte deles são pessoas sérias.
bem intencionadas. E nas autarquias locais também o são. E querem trabalhar e querem... Agora, é evidente porque são homens e mulheres, são pessoas que há alguns que infringem a lei. E, portanto, quando infringem a lei, o que tem que haver é justiça célere para que sejam penalizados e não sejam, digamos, responsabilizados toda uma classe pelo facto de um ou outro ser prevaricador. E quer dizer, para mim não é mais ou menos sério. Ou é sério ou não é sério. Ou não é sério. Nestas coisas. Há uma dúvida que eu tenho e gostava de aproveitar a sua presença aqui, porque o Telmo Ferraz, para além de ter percorrido o conjunto de atividade política e de representação política, é considerado, é visto como um homem da própria máquina partidária, ou seja, no sentido nobre da coisa, portanto, ou seja, alguém que participa ou foi participando em muitas das decisões neste caso do Partido Socialista. Como é que eu posso candidatar à cabeça de lista de um Partido Socialista? Tem a ver com os anos de militância, tem a ver com o número de cartazes que eu colo, tem a ver com as minhas ideias. Eu tenho esta curiosidade, como é que alguém chega a... Até porque nós já vimos aqui, e o nosso convidado da semana passada, por exemplo, falou, da semana passada, há 2 semanas, falou nisso, que o Armando Constâncio, que chegou a vereador e não tem um percurso dentro da máquina partidária. Portanto, ele falou nessa questão. Primeiro, já não sou nunca fui da máquina partidária, quer dizer, tenho tido sempre ideias próprias, nunca fui da máquina partidária, mas não renego as minhas origens, desde 1974, não renego o trabalho que efetuei para fundar, conjuntamente com outros camaradas meus, para fundar a secção do Partido Socialista na Marinha Grande. Não renego todo o meu percurso, desde candidato à Assembleia de Freguesia nas primeiras eleições, até ser Presidente da Assembleia Municipal, no fim da minha vida política, digamos. Este problema que existe a nível concelhio, existe a nível distrital e existe a nível nacional. É um problema complicado e que é uma das origens do aparecimento destes partidos populistas, que há um que já tem, digamos, figuração institucional, mas podem aparecer outros ainda até mais populistas do que o que existe. E isso é a responsabilidade é dos partidos. E porquê? Os partidos, infelizmente, cada vez se fecham mais dentro de si próprios. E quanto mais se fecham dentro de si próprios, mais dificuldade têm de criar massa crítica também eles, dentro de si próprios, para depois, a partir dessa massa crítica, encontrarem bons candidatos, encontrarem boas representações, enfim, encontrarem boas ideias, seja isto a nível concelhio, distrital ou nacional. Claro que a nacional as coisas é possível depois ir buscar, se o Primeiro-Ministro for uma pessoa, não deixando de haver a máquina do partido dentro do governo, não deixa também, se o Primeiro-Ministro for inteligente, e neste caso o Costa é efetivamente inteligente, vai buscar algumas pessoas que, seja da academia, seja do mundo empresarial, e vai buscar também pessoas que o podem também ajudar como conselheiros, assim como aconteceu com o António Costa e Silva, agora... Mas não fuja da questão que o Bruno colocou. Agora... Ajuda-me. Na situação... Não, este é o problema. Porque quanto mais o partido se fecha, mais difícil é aparecerem pessoas fora da máquina partidária com condições de se poderem candidatar a este ou aquele, não é lugar de eleição, não é? Quando um partido, eu tenho esta, quer dizer, e eu devo dizer mesmo que fui convidado. Eu fui convidado para ser
para me candidatar a Presidente da Comissão Política naquela altura, porque também naquela altura o partido estava muito fechado. E eu na altura ainda tinha muita esperança em muitas coisas, e lá fui. E efetivamente aquilo que nós fizemos na altura foi abrir o partido à discussão. E, portanto, apareceram pessoas, aliás, o próprio Henrique Neto e o Osvaldo Castro, na altura, também apareceram. E é certo que com alguma influência nacional, mais o Henrique do que o Osvaldo, o que efetivamente acontece e está a acontecer hoje, é verdade também que hoje o facto da pandemia estar a ter existido neste ano e meio, criou algumas dificuldades, grandes dificuldades, talvez de discussão interna dentro do partido. Eu não tenho, efetivamente, pelo meu estado de saúde e também pela minha própria vontade, se calhar, e força anímica para as coisas, não tenho participado muito nestas coisas. A razão principal para que que seja cada vez mais difícil novas pessoas entrarem nos partidos, e isto seja o Partido Socialista, só no PCP, não, porque isso está lá, a cartilha está feita e é assim, ponto final. Mas nos partidos, neste caso aqui na Marinha, só o Partido Socialista, porque o PSD não tem expressão. A razão é esta, é que os partidos vão fechando dentro de si próprios, e depois, quanto mais se fecham, mais difícil é encontrar pessoas que possam efetivamente... Mas fecham-se porquê? Isso é que eu não... Qual é a razão? Primeiro fecham-se porque têm dificuldade... Eu sei qual é. Quer dizer, eu sei qual é, tu também sabes qual é. Sabes que sim. Estás a fazer uma pergunta bateira. Não, a razão é que quem está naquela máquina, há ali uma contradição, porque, por um lado, sabe-se a direção dos partidos, neste caso o partido que mais eu conheço, e na altura própria, sabe-se que necessita de cada vez mais que pessoas fora da sua militância inscrita, digamos, participem ativamente na vida do partido. Mas têm também por si dificuldade de chegar a essas pessoas. Têm dificuldade porque também por toda a envolvência que existe, os partidos começam a não ser muito bem vistos, não é? Ou são só bem vistos, ou são vistos na altura das eleições. Ora, as coisas não podem acontecer só na altura das eleições, tem que acontecer antes, tem que haver uma linha condutora de orientação política para que depois haja efetivamente mais gente. Mas enquanto não forem chamadas à participação na discussão dos problemas, é muito difícil que depois o Bruno Lemos consiga entrar para o Partido Socialista, porque não o deixam lá entrar. Mas há uma outra dúvida que eu queria aproveitar também para lhe perguntar, que tem a ver também com a sua experiência em termos de Partido Socialista Nacional, que é como é que acontece esta relação entre um partido local, ou uma equipa local e uma equipa nacional. E depois, com essa questão, levam para outra, que é um mito ou é verdade que uma autarquia de uma cor tem vantagens, a própria autarquia tem vantagens quando a cor é a mesma a nível nacional? Ou isto é apenas um mito? Isso é um mito. Para mim, isso é um mito. É evidente que... porquê? Porque o Governo Central tem que olhar para todas as autarquias da mesma forma, não é? E se nós olharmos de norte a sul do país, vemos autarquias de cores diferentes daquele que naquela altura está no poder central e que tem uma maior projeção do que outras que são exatamente família do poder central. Portanto, isso deriva mais
da capacidade de gestão da autarquia, de capacidade de fazendo, do que propriamente da família política. Como é que acontece esta ligação entre ou seja, se há realmente um corredor de informação entre o partido local e o partido nacional? Quer dizer, em termos estatutários, o que acontece é que o partido, portanto, a direção local tem uma relação direta, tem representantes na distrital, depois da distrital tem representantes na parte nacional. O que não quer dizer que quem está na parte nacional não seja militante da Conselhia. Agora... Eu pergunto isto por uma razão, a minha questão tem a ver com isto. Há uma sensação de injustiça, provavelmente, entre aquilo que a Câmara Municipal e a Marinha Grande dá ao Governo Central, nomeadamente na área industrial, ou seja, basta olhar para a balança comercial e para a capacidade produtiva e para os níveis de emprego e etc., níveis de inovação, como já falou há pouco, dá a ideia que a Marinha Grande dá muito ao país e recebe muito pouco, nomeadamente nestes lobbies políticos, não é? Portanto, ou seja, nós não beneficiamos praticamente nada. Eu não sei se isso digamos, se isso é assim tão direto. Por exemplo, quando essa observação é feita relativamente ao poder local, concelhio, e ao poder nacional, é uma coisa, mas há um outro tipo de relação, que é a relação entre o poder central e o poder que está em cada uma das empresas e que recebe também, pelo fruto do seu desenvolvimento, fruto da sua inovação, fruto do seu trabalho, recebem também apoios, elas também sim, apoios do poder central, que está instituído através dos fundos estruturais. Falta aqui, e isto já houve, eu devo dizer que isto já houve, na altura do Pacto Territorial para o Emprego, na altura, portanto, das câmaras do Álvaro Órfão, nomeadamente, houve muito investimento do Poder Central na Marinha Grande. Eu lembro-me, e lembro-vos a vocês, não sei se vocês têm conhecimento disso, quando a internet começou a ser, digamos, começou a entrar no país, ou já tinha entrado, mas menos nas cidades, como se chamavam as cidades digitais. A Marinha Grande e Aveiro foram, tanto uma como outra, a Marinha Grande, cidade digital, Aveiro, cidade digital. Foram as duas. Portanto, o que tem que ser feito é, dentro da autarquia, saber exatamente o que se pretende para a sua área regional, para o seu concelho, saber que linhas de orientação pretende para se desenvolver em vários sentidos, não é? E com esses projetos fazer as suas candidaturas. Através dessas candidaturas entregues, e há muitas, e há candidaturas que podem ser feitas e entregues tanto em Portugal como na Europa. Desde que haja projetos credíveis, projetos que tenham sentido de desenvolvimento, sentido de inovação, eu não julgo que não será por a cor ser diferente ou ser igual que o projeto é mais ou menos bem apoiado. Só para descermos à terra um bocadinho. Descemos à terra, não é no sentido literal, mas é um exemplo muito prático. Há quantos anos é que está para ser feito o alargamento da zona industrial? A Câmara da Marinha comprou os terrenos para fazer a tal permuta, não sei o que, não sei o que mais. Estamos a falar disso há quantos anos? Isso não tem propriamente a ver com projetos, isso tem a ver com questões de natureza prática do Poder Central, e neste caso estamos a falar do Ministério da Agricultura, não é? Sim, mas podemos dizer que houve... disponível ao alargamento da zona industrial. É uma coisa que não se compreende, quer dizer, isto não... Pois, mas isso não aconteceu por ser a Marinha Grande, e porque foram
Foram diversos. Não é isso. Na altura era o Cavaco Silva que estava no poder. Certo, mas depois disso já tivemos o governo dos Sócrates, já tivemos António Costa, e a questão que o Ruben colocava aqui é, então, sendo o governo do Partido Socialista, não fazia sentido que, desse ponto de vista, havendo se calhar canais de comunicação privilegiados, que esse tipo de problemas não pudessem ser resolvidos de forma mais rápida. É assim, eu como dou esse exemplo, posso dar o exemplo do Museu da Floresta, posso dar, quer dizer, exemplos. O Museu da Floresta até foi aprovado na Assembleia da República. Né? Desculpa, a minha preocupação é esta. Nós não temos, de facto, influência, e cada vez menos. Essas pessoas que falou, do Henrique Neto e do Oswaldo, que eram pessoas que tinham alguma influência junto do Poder Central, quer dizer, mesmo esse tipo de pessoas nós fomos perdendo. Eu não estou a falar aqui no sentido de sermos beneficiados em relação aos outros. Estou a dizer no sentido de não sermos ouvidos, não é? Desta relação que devia ser bionívoca, não é? Entre aquilo que damos e aquilo que recebemos. Eu estou convencido que a apreciação de um projeto tem mais possibilidade de ser apoiado, de ser aprovado, se for um bom projeto, mesmo que não haja esse tipo de lobbies, embora o lobby seja, às vezes é necessário, que se o projeto for bom, tiver condições para poder andar, ele é aprovado sem lobby. Então eu vou passar aqui para a sua sugestão para nos dar aqui o exemplo, se isto funcionava. Que a sugestão que o Telmo traz para nós desta semana tem a ver com a aposta aparente na ferrovia que se tem dado nos últimos tempos. E o Telmo diz mesmo, ou seja, vamos aproveitar este período para se calhar fazer o tal lobby. Ou seja, podemos fazer aqui a ponte. Vai ser possível isso ou o que é que nos falta para conseguirmos isso? Quer dizer, isso tem sempre de ser liderado pela autarquia. Tem que ser sempre... Vamos lá ver. Isto que a minha sugestão, e a sugestão, eu até no último congresso da indústria de moldes, foi uma das bases da minha intervenção nesse congresso, porque, e estamos a falar na deslocalização da linha de caminho de ferro do atual local por onde ela passa, atravessa Cassinos, não é? Pelo meio, para mais junto à A8, e fazendo a estação de cargas e descargas na zona industrial ou naquela área. Isto é um projeto que não é novo. Quer dizer, não é um projeto. É uma ideia que não é nova. Esta ideia já vem de há muitos anos. O que eu digo agora, e já o disse, e aí sim, já o fiz, já o disse internamente, que tendo atenção que é uma aposta nacional, a aposta na ferrovia, é decisivo, nesta altura, haver uma ação da autarquia no sentido de, mas tem que haver trabalho, tem que fazer um projeto mínimo, não é? Não pode lá chegar com o risco e dizer ao Sr. Ministro das Infraestruturas, olha, passa por aqui. Não, tem que saber que terrenos são, de quem são, se são possíveis ou não possíveis de serem negociados. Eu acho que é a mata, aquilo é um terreno direto. É assim que tem que ser trabalhado. Agora, tem que ser trabalhado com tempo, tem que ser trabalhado com... Aí, estar em Lisboa, ir a Lisboa, mas ir com elementos, fazer estudos sobre isso. Isso, é evidente, dá trabalho, mas para isso é que as pessoas também que se candidatam, é para defender os interesses do Conselho. Filipe, a tua sugestão para esta semana, vamos lá. Vou sugerir um podcast que nós plagiamos, que é o Sem Moderação, que é um programa que dá no canal Q e na TSF. Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins e Francisco Mendes da Silva reúnem-se à quarta-feira para falar de política, é a minha sugestão.
Não é uma versão tão boa como a nossa, mas pronto, mas é aceitável. Isso é verdade, é verdade. A minha sugestão vai para o princípio do programa, vai para que os maranhenses possam também perder um bocadinho de tempo também a ouvir aquilo que falámos no início, que tem a ver com os discursos. Não custa nada, aquilo põe-se no YouTube, nós estamos a passar a ferro, a lavar a louça, e põe-se o YouTube a passar e conseguimos ouvir os discursos, porque ajuda-nos a perceber, porque às vezes quando estamos mais próximos das eleições, temos algumas dúvidas em quem é que vamos votar, e este tipo de participações políticas ajudam-nos a perceber melhor e a organizar melhor as nossas ideias para podermos votar em maior consciência. Telmo Ferraz, distinguido profissional do ano 2015 pelo Rotary Club, não falámos disso também, muita coisa havia a falar. O que é que dizem os seus olhos? Meus olhos, infelizmente, dizem que vejo cada vez pior. Pá. Olha, que é uma coisa que me afeta fortemente e que me está a criar grandes problemas, até anímicos. Mas dizem-me também que não é por o programa ser de resiliência. Eu tenho, e esta é uma palavra que quem é que não gosta, há quem não gosta da palavra resiliência, e eu acho que vamos vencer esta pandemia que nos afetou seriamente e que não, infelizmente, ainda em 2021, mas em 2022 as coisas vão ser bastante melhores. Se o militar, e ele é realmente um homem decidido, continuar com o seu planeamento a fazer chegar as vacinas a todos os portugueses, de forma a que nós possamos, em 2022, finalmente abraçar-nos uns aos outros, porque esta coisa dos encontrões de ombro e de cotovelo pode ser muito, enfim, higiênico, mas efetivamente não é nada português. E é isto. E quero também dizer-vos a vocês que foi um prazer muito grande estar aqui convosco. O Bruno Lemos está desculpado por ter chegado tarde, mas eu amanhã... E dizer-vos mais... Quero dizer-vos que aquilo que vocês estão a fazer é extremamente importante para levantar alguns problemas que afetam o nosso concelho e a nossa comunidade em várias áreas, e que era bom que vos ouvissem, ou ouvissem os vossos convidados, porque eu posso não ter dito nada de jeito, mas há de certeza outros que muito têm para dizer, porque e têm também para fazer, para que possamos ter uma vida melhor todos. Muito obrado por este... Obrigado. Nós agradecemos. Obrigado. Por esta partilha, por este bocadinho connosco, um bocadinho que já vai longo. Filipe Gomes, certamente que os próximos tempos vão ser difíceis para ti no seio familiar, portanto vais ter aí repercussões certamente menos positivas. Provavelmente aquele convite de sexta-feira à noite para jantar vai deixar de acontecer. Muito obrigado a todos os que nos estiveram a ver e a ouvir, depende das plataformas. Amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu vou comemorar esse dia a trabalhar, portanto vou estar na praça logo às 7h30 da manhã, como é habitual. E pronto, para a semana cá estaremos todos também, na sexta-feira, às 9h30, com um novo convidado, certamente ao nível daqueles que temos tido e a sorte que temos tido dos convidados que temos tido a oportunidade de partilhar convosco. Muito obrigado a todos.